Perguntas e respostas. A pergunta de hoje é: que horas eu posso começar a rezar Shacharit de manhã? Qual que é o primeiro horário que dá para rezar Shacharit? A resposta para essa pergunta é a seguinte: consta na Gemara que o melhor horário para rezar Shacharit é no Netzach Hama. Netzach Hama significa a saída do sol, o nascer do sol. Na verdade já é claro, já tem luz no dia. Netzach Hama. Esse é o horário ideal para rezar todos os dias. Quem reza no Netzach Hama é chamado de Tfilat Vatikin. Vatikin eram pessoas que mechabevim et mitzvot, eles faziam a mitzvah com gosto, com agilidade, no primeiro horário que dava para fazer. Então, para representar isso que a pessoa está rezando no primeiro horário, no melhor horário possível, a gente chama essa Tfilat de Vatikin. Porque ele gosta tanto da mitzvah que ele não espera, ele faz no primeiro horário que dá. Então, o horário ideal para rezar todas as manhãs Tfilat Shacharit, o Shmona Esrei de Shacharit, Tfilat Amidah, é no Netzach Hama, no nascer do sol. Porém, consta na Halachá, certo? Que a partir do Alot HaShachar é a aurora, a primeira coluna solar, ainda está escuro de noite, quem rezou já cumpriu com a obrigação. Ele, Yatzai Yedei Chová, ele cumpriu com a obrigação. A verdade é que na Mishnah não aparece a partir de qual horário se pode rezar. Só que o Rabbeinu Asher escreve que Tchilat Zmanah, isso que a gente pode começar a rezar a partir do Alot HaShachar é uma coisa tão simples, assim escreve o Rosh em Masechet Brachot Perek Dalet Siman Aleph, é tão simples que não precisa nem escrever, certo? Por que é simples? Pelo fato que nossas tfilot, a tfilat de Shacharit, ela é Keneged, o Korban Tamid. Todas as manhãs traziam um Korban Tamid, o Korban da manhã, certo? E o Korban da manhã, o primeiro horário que dava para fazer ele era Alot HaShachar, a aurora. Então, já que a tefilá ela é keneged, ela é paralela, ela vem no lugar do korban, então o primeiro horário que pode se rezar é no Alot HaShachar. Tá certo que é bediavad, porque lechatchila nós devemos começar a rezar no Netzach Hama, no nascer do sol, porém, a partir do Alot HaShachar, a partir da aurora, a primeira coluna solar, em todos os calendários judaicos tem o horário do Alot HaShachar. Quem rezou Shacharit, Yatzai Yedei Chová, ele cumpriu com a obrigação. E aqui fala o Mishnah Brurah que tem uma diferença. Em primeiro lugar, a gente tem que saber que uma pessoa que tem um imprevisto, ele sabe que não vai conseguir esperar até o Netzach Hama. Ele trabalha, ele tem algum imprevisto que ele precisa rezar mais cedo. Então, lechatchila, a princípio, ele pode rezar a partir do Alot HaShachar, sem problema nenhum, porque ele tem um imprevisto. Uma pessoa que não tem um imprevisto não pode, é bediavad. Se ele reza no Alot HaShachar, é bediavad, é segundo plano. O ideal é esperar o Netzach Hama. Porém, se ele fez isso, ele não consegue esperar, e ele rezou a partir do Alot HaShachar, mesmo que ele fez um erro, ele deveria esperar o Netzach Hama, mas ele cumpriu com a obrigação da tefilá, e mesmo se ele faz isso sempre, com constância, todos os dias, ele cumpre com a obrigação. Diferente do Kriyat Shema, assim falou Mishnah Brurah, que no Kriyat Shema, o primeiro horário é Mishei Yakir, é quando a pessoa já tem luz suficiente no mundo que a pessoa consegue ver o outro amigo numa distância de 4 amot, que é depois do Alot HaShachar. Então, se a pessoa faz o Kriyat Shema de uma maneira constante a partir do Alot HaShachar, mesmo que ele cumpre com a obrigação, se ele tem um imprevisto, quando ele não tem um imprevisto e ele faz isso sempre, não vai valer o Kriyat Shema. Mas em relação a Tfilat Amidah, assim traz o Mishnah Brurah no Siman Peitet, no primeiro Seif, que mesmo se a pessoa não tem motivo nenhum, e todos os dias ele reza no Alot HaShachar, ele não faz certo, é bediavad, ele está fazendo uma Tfilah bediavad, segundo plano. Mas a obrigação da Tfilah ele cumpriu e não precisa voltar a rezar. Uma pergunta boa que aparece nos poskim é a seguinte pergunta: o que é melhor? Uma pessoa está num lugar e lá só tem minyan Alot HaShachar. Nós chamamos esse minyan polim, ou seja, o minyan que tem naquele local é antes do nascer do sol. E ele não precisa rezar nesse minyan. Ele pode esperar e rezar no nascer do sol, mas ele vai rezar b'yechidut. Ele está num lugar que lá não tem minyan no Netzach Hama ou depois do Netzach Hama. Só tem no Alot HaShachar. Todas as pessoas têm imprevistos, precisam começar a trabalhar cedo, e o minyan que tem naquele local é no Alot HaShachar. E a pessoa pode esperar, ele não tem imprevisto nenhum, ele pode rezar sozinho no Netzach Hama. O que é melhor? Aqui discutiram os poskim. O Rav Ben Zion Abba Shaul, Zecher Tzadik Libracha, ele fala, é melhor rezar no minyan poalim, com o minyan, ou seja, antes do horário, mesmo que é uma tefilá bediavad, do que rezar no Netzach Hama, ou depois do Netzach Hama, que é uma tefilá lechatchila, beyechidut, quando a pessoa está sozinha. Porém, o Rav Ovadia Yosef discute com o Rav Ben Zion Abba Shaul, e fala o Rav Ovadia Yosef Zecher Tzadik Libracha que não, que tefilá com minyan é muito bom, mas não é que tefilá sem minyan ela não é lechatchila, ela também é lechatchila. É muito melhor rezar com minyan, é muito, muito melhor.
Mas tefilá sem minyan, ela não tem nenhum erro, vamos chamar assim. Ela não é um segundo plano. Ela falta nela um minyan. Porém, uma tefilá antes do Netzach Hamah é uma tefilá bediavad, uma tefilá segundo plano. Automaticamente é preferível rezar no Netzach Hamah, que é o horário certo da tefilá. Tefilá lechatchila, sem minyan, assim falou Rav Ovadia Yosef, do que rezar no Alot HaShachar, que é uma tefilá bediavad, segundo plano, com minyan. Certo? Então aqui tem uma discussão. Na verdade, é uma discussão entre o Rav Betzion Abba Shaul e o Rav Ovadia Yosef, Zichronan Tzadikim Libracha, e a pessoa pode ir de acordo com a opinião que ele quiser. Na verdade, se é algo constante, talvez, tem que falar para a pessoa toda a vida rezar sem minyan é difícil, mas se é uma vez ou outra que a pessoa está num lugar que lá não tem minyan antes, só tem minyan antes do Netzach Hamah, nesse caso talvez é realmente preferível rezar no Netzach Hamah, por causa que é uma tefilá lechatchila, como fala o Rav Ovadia Yosef. Então, resumindo, sobre tefilá antes do Netzach Hamah, é uma tefilá bediavad. Quando a pessoa tem um imprevisto, isso é lechatchila, ele pode fazer isso sem problema nenhum. Quando a pessoa não tem imprevisto, ele não deve, mas se ele fez, e mesmo se ele faz sempre, ele cumpre com a obrigação. Num caso que a pessoa tem que escolher entre Alot HaShachar com minyan ou Netzach Hamah sem minyan, aqui discutiram os poskim. Rav Betzion Abba Shaul fala melhor com minyan antes do Netz, Rav Ovadia melhor sem minyan depois do Netzach Hamah. Kol Tuv, fique conosco para as próximas perguntas.